A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, um ótimo dia para você. Que bom que estamos juntos novamente. Aqui quem fala é o César e começa agora mais uma palavra de vida. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Meus queridos, sem demora, tenho algo de Deus para trazer para a tua vida, muito importante, que o Espírito Santo de Deus colocou na minha vida, para transmitir para você e para mim. Algo que nos faz meditar muito, né? Por que muitas das coisas às vezes não acontecem da maneira que a gente espera, ou da forma que nós pensamos, né? Isso está tudo ligado, está totalmente ligado à nossa conduta, à nossa forma de agir com Deus. Vamos no texto aqui na palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 6, e um pedacinho do capítulo 7. Vamos ver o que Deus tem para nós. Olha o que diz o texto da palavra de Deus, meus queridos. Salomão ora a Deus. Salomão ora a Deus. Versículo 18. Mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus até não podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a súplica, ó Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Meus queridos, Salomão, ele edifica um templo para Deus, e quando o templo está pronto, Salomão reúne todo o povo, todo o reino, para consagrar-se a Deus. Salomão já começa a ser sábio através daí, né? Ele faz uma coisa, algo muito importante, que muitas das vezes nós mesmos erramos demais nessa circunstância, não é verdade? Coisas importantes da nossa vida nós deixamos passar. Nós festejamos com os parentes, festejamos muito com as pessoas que estão próximas de nós, né? Conquistas, né? Nós ficamos entre nós mesmos, né? E erramos de não consagrar a conquista, consagrar tudo aquilo que Deus tem nos dado, né, ao Senhor. Salomão, ele teve o desejo no coração, seu pai Davi já tinha o desejo no coração, de edificar um templo ao Senhor, onde a Arca da Aliança ficaria, e onde que simbolizava a presença de Deus no reino de Davi, né? Ele queria tirar a Arca da Aliança, né, a presença de Deus, de tendas, de locais assim, que ele não considerava digno a arca estar. E aí Deus fala: olha, Davi, não vai ser você que vai fazer um monumento para mim, né, a edificação para mim, o templo para mim, não vai ser você, Davi, mas sim o teu filho Salomão. E assim se cumpriu. Quando Salomão assumiu o trono, Salomão já começa a edificar o templo, né? E demorou um pouco, mas Salomão, ele trouxe as coisas mais importantes: o ouro, a prata, o fir, os cedros do Líbano. Ele trouxe o melhor para construir o templo do Senhor. E Salomão, ele poderia ter feito uma edificação, né? Os sacerdotes ali poderia ter feito simplesmente um culto, né? Uma oração simples, mas não. Salomão, como o rei e também como o sacerdote, né, de todo o povo ali, não, ele faz uma oração antes de entregar o templo a Deus, mas faz uma oração de todo o seu coração.
ele faz uma oração de toda a sua alma, diante de toda a congregação. Ele faz algo tão primordial que nos dias atuais, né, nós vemos, na maioria das vezes, as pessoas buscarem a Deus, não se consagrar, não consagrar o templo, não consagrar o lugar, né, fazer assim de uma maneira totalmente descuidada, né, de uma maneira totalmente corriqueira, né, mas trazendo personalidades políticas, né, trazendo personalidades aí da mídia em si, né, mas se esquecendo do principal, né, do principal que é Deus, né. Então, muitas das vezes, né, você que tem uma casa, ou que está terminando de edificar sua casa, né, ou que você entrou num trabalho novo, ou algo que você que é muito um filho, né, nós notamos, né, pelas escrituras, né, que quando alguém recebia algo muito importante de Deus, ou algo que realmente ia trazer uma felicidade tão grande, algo que lhe custou muito, as pessoas consagravam realmente a Deus aquilo, né? Tanto o filho, no caso de Ana, né? Aqui Salomão, no caso do próprio templo, né? Buscando que a presença do Senhor estivesse ali, né? E em outros casos, né? O próprio Moisés, né? Quando o povo sai do Egito e a nuvem, né, ficava os guiando ali, a presença de Deus ali ficava os guiando, né? Então notem como é importante consagrar tudo aquilo de importante ao Senhor, né? Tudo aquilo que é importante da nossa vida ao Senhor, né? Porque é Ele que vai cuidar de nós, Ele que vai cuidar, é Ele que é o dono de tudo, né? E Salomão tinha essa clareza muito grande no seu coração. Tanto é que aí, quando ele começa a orar, ele diz assim, ó, ouve, pois, as súplicas do teu povo, do teu servo, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus e ouve e os perdoa. Né? Aí ele começa a entrar e orar. Se alguém pecar contra o teu próximo, né? Ouve tu desde os céus e age, julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague pelos seus atos, justificando o justo. Aí ele também continua, quando o teu povo de Israel for derrotado por inimigo, por pecado, olha o que ele fala, né? Por pecado, porque ele tinha clareza que se o povo andasse dignamente diante do Senhor, né, sem pecar contra Deus, sem pecar contra o Senhor, jamais o povo seria derrotado, ou jamais o povo cairia em peste ou desgraça. Mas o homem, meus queridos, ele vive um tempo de bonança, né? Quando as coisas estão na bonança, o homem tem a tendência de se esquecer de Deus. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece na maioria das vezes? O homem tem a mania, né? a soberba, né? De andar, quando as coisas estão tudo bem, ele anda segundo a sua vontade, dos seus pensamentos. Ele não precisa de Deus no momento bom. Mas no momento que as coisas apertam, porque o calo aperta, como diz aí o mundo, né? Ele se recorre ao Eterno. E o Eterno é misericordioso muitas das vezes, mas o Eterno não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porém, ele é justo, ele é um Senhor justo, ele sabe realmente quem são os seus, né? E na maioria das vezes as pessoas julgam o Senhor, né? Mas Deus não fez isso, não fez aquilo, mas você primeiramente abandonou o Senhor, você abandonou a Deus, e você quer as bênçãos do Senhor como? Né? Se você não tem nem intimidade, ou você quis andar conforme as suas próprias vontades. É aquilo, é a lei da semeadura, meu querido. Aquele que quer andar segundo as suas próprias vontades e deixando os conselhos do Altíssimo de lado, certamente pagará um preço, e um preço muito alto. Mas aquele que anda segundo o juízo do Senhor, segundo a vontade de Deus, segundo
a sua ordenância, ele comerá o melhor dessa terra e será protegido pelo Senhor quando as tribulações vierem. Deus é o nosso escudo broquel, o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Saiba você, que você não anda sozinho. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme. Isso é uma palavra muito forte, fiel e verdadeira. Ou seja, como é que está o seu relacionamento com Deus? Salomão tinha clareza disso. Ele tinha clareza. Quando ele, antes de entregar o templo, ele ora ao Senhor ali e começa a entregar o que poderia, sendo sábio, o que poderia o homem fazer. E pedindo pela misericórdia de Deus, para que Deus viesse, segundo o arrependimento do homem naquele local ali, perdoar os pecados das pessoas. E Salomão continua fala do estrangeiro, daquele que não é judeu, não é hebreu. Ele diz o seguinte no versículo 32, também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier a uma terra distante, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltando para este templo, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra, teu povo Israel, e para saberem que esse templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Ou seja, meus queridos, quem que são esse povo estrangeiro? Somos nós, que não somos hebreus, que não nascemos em Israel, que não somos judeus, mas nós fomos pela aliança de Cristo, pela aliança, pelo sangue de Jesus lá na cruz, nós fomos enxertados na oliveira, como filhos. Hoje nós temos o tanto direito como aqueles, como o povo, como os filhos da promessa, porque somos também chamados filhos de Deus, porque nós amamos o Senhor, porém não vimos, mas nós cremos na sua poderosa palavra, e nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador na nossa vida. O Senhor tem que ser o primordial na sua vida. Os conselhos de Deus têm que ser primordiais na sua vida. E sabeis, que se vocês têm um advogado, se pecais, tem um advogado no céu. Porém, sabeis que todo pecado tem uma consequência. Deus não nos abstém das consequências. Ele nos livra dela, mas o preço da consequência fica como marca na nossa vida. Lembre-se disso, meu querido. Então, busque ao Senhor como Salomão. Consagre as melhores coisas da sua vida a Deus, de todo o teu coração. Faça uma oração. Consagre a sua família, consagre a sua casa, a sua esposa, os seus filhos. Consagre tudo aquilo, a sua empresa. Consagre tudo aquilo que você tem ao Senhor. Ele é misericordioso para ouvir a tua oração. Mas permaneça firme nele. Caso você peque, peça perdão. E entenda que muitas vezes o preço do teu erro, do teu pecado, vai ser para te ensinar a você não sair da vontade de Deus. Aleluia. E Salomão continua: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, diz Salomão aqui, olha para você, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos dos seus inimigos, a fim que os leve cativo em terra longe ou perto, e se não na terra aonde forem levados cativos, o cativeiro, te suplicarem dizendo: pecamos, procedemos do mal e cometemos iniquidade. E se eles se converterem, se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do cativeiro, para onde foram levados, e orarem, voltando para a sua terra, desde os seus pais, para estas cidades que escolheram para o templo que eu edifiquei do teu nome, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e os fazes justiça, perdoa o povo
que houver pecado contra ti. Olha aqui, Salomão, estamos lembrando aqui de quando o povo foi para o cativeiro babilônico, né? Quando lá em Jeremias, né, o povo foi levado cativo, né? Eu me lembrei aqui agora, quando Salomão fala, né, porque o que aconteceu? O povo começou a pecar, e Deus começou a se entristecer de uma maneira tal, e mandou falar, Jeremias falava, e o povo não queria saber de Deus, só queimando o holocausto de uma maneira automática, e Deus já não mais recebia, até que Deus levanta Nabucodonosor e os leva cativo, né? E ficaram no cativeiro babilônico durante 70 anos. 70 anos. E quando eles estavam indo para o cativeiro babilônico, né? Salmo 127, se eu não estou enganado, né? Conta sobre um pedaço do cativeiro, né? Que eles estavam indo, né? Nos rios da Babilônia ali, e os babilônios pediam para eles entoar cânticos para Sião, né? E eles choravam, né? E eles falavam assim: como é que nós podemos entoar cânticos a Sião, sendo que nós estamos longe da nossa terra, né? Ou seja, foram cativos, ou seja, amargura no coração, falaram: pecamos contra Deus, erramos mesmo, e nós estamos pagando esse preço, e está sendo um preço muito doído, né? O povo foi levado embora, né, da sua terra, né? Como várias vezes foi expulso da sua terra pelo próprio pecado, né? Pelo próprio pecado. Então o povo começou a pecar, e paga o preço mesmo, né? Deus, ele é um homem, ele é justo, e na tua causa, se você tiver direito e se você estiver andando nos caminhos dele, ele será justo com você. Ele fará justiça por você. Ele entrará lá no átrio do ímpio e te libertará das mãos do ímpio, porque ele é justo juiz. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é aquele que nos guarda contra todo o inimigo, toda a seta armada, toda a flecha contra a nossa vida. Então, meu querido, o que eu aconselho a sua vida, o que a palavra de Deus aconselha, nem ao César, é você consagrar a sua vida a Deus. O seu maior templo, consagre o seu templo chamado corpo a Deus. O que você tem colocado dentro do teu corpo, né? Da tua mente, dentro de si mesmo, né? Será que você tem trazido para o teu templo, o templo chamado corpo, o teu templo você tem consagrado a Deus? Será que as coisas que você tem visto, as coisas que você tem feito, têm agradado a Deus? Tem agradado ao templo do Senhor, que é o nosso corpo carnal? Como tem sido isso na tua vida? Como tem sido o teu templo? Será que você está como você está consagrando o teu templo? Será que você tem usado roupas, né, vestuários dignos, e Deus tem se agradado? Será que como você tem usado o teu corpo, como você tem usado a sua maneira de agir diante de Deus e diante dos homens? É um momento de reflexão. É um momento de reflexão. Consagre seu templo a Deus, você, a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, o seu templo, né? Ele está pronto para habitar em você. Ele quer habitar em você. E Salomão terminou de orar. Olha o que diz aqui no capítulo 7, no primeiro versículo. E quando Salomão acaba de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu todo o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa. Aleluia. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram e adoraram e o louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia. Ou seja, se o seu templo chamado corpo estiver limpo, consagrado a Deus, Deus habitará em você. Aleluia.
Deus habitará, o Espírito Santo de Deus vai habitar junto com você. Aleluia! Entenda isso, meu querido, é algo muito importante, muito sério. Muitas pessoas hoje, nos dias atuais, têm pagado um preço muito alto. O que tem muitas vezes habitado a vida dessas pessoas é a carnalidade, é a glutonaria, é a bebedeira, são as baladas, né? São as orgias. É isso que tem feito. É isso que você está fazendo com o templo do Senhor chamado seu corpo. É isso. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu templo chamado vida com Deus? Será que Deus realmente está habitando dentro da sua vida? Ele está te perguntando agora. Será que você pode dizer, Deus habita na minha vida? Será que você pode dizer isso? Que você realmente é um templo consagrado a Deus? Como é que será que Deus está vendo o nosso templo? De uma maneira, né, pejorativa. Olha, esse templo está sujo, eu não consigo habitar nesse templo chamado corpo. Ou ele está realmente alegre e querer habitar nesse templo chamado você. Deus está te perguntando o que você tem feito. Limpa a tua casa, diz o Senhor. Limpa a tua casa, arrume a tua casa. Eu quero habitar com você, diz o Senhor, para a tua vida. Deus quer habitar com você, e o teu corpo, chamado templo, não pode estar sujo, não pode estar misturado com as coisas desse mundo, não pode fazer pactos com esse mundo carnal. Então tome cuidado onde você tem andado, tome cuidado onde você tem pisado os teus pés, colocado a tua planta dos teus pés. Deus quer habitar na tua vida, mas Ele não compactua com carnalidade. Ele não compactua com coisas sujas, com conversas distorcidas. Tome cuidado, né? Tome cuidado para você não ser um religioso. Só ser um religioso, eu creio, creio de uma forma automática, né? Ser um religioso, né, de gerações, né? Minha família cria nisso, eu também creio, os meus filhos vão crer também. Não é assim não. Deus não é assim não. Você está sendo um religioso, você está sendo um legalista. O que é o legalista, né? É aquele que a lei, né, vive da lei, né, e na verdade de Deus tem nada, né? Então, sabeis que Jesus Cristo morreu por todos, se humilhou, né, e se fez homem para nos ensinar o verdadeiro caminho. Então, tome cuidado, né? Consagre o seu templo chamado corpo ao Senhor. E aí, para a gente fechar, né, de noite, o Senhor apareceu para Salomão, depois de tudo que aconteceu, que eles consagraram lá no templo, né, que Deus visitou e consumiu todo o holocausto, né, e fez morada naquele templo. O Senhor aparece para Salomão e diz o seguinte: olha, eu ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício, falando do templo, né? Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se prostrar, eu virei dos céus e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Meu querido, para fechar, o que te separa de Deus é o pecado. O que te separa das bênçãos de Deus é o pecado. O que separa da sua vida em abundância com Deus é o pecado. Onde as tuas mãos têm colocado? Onde você tem colocado as tuas mãos? Que pacto que você tem feito? Que coisas ocultas que você tem feito que talvez nem a sua família saiba? Tome cuidado. Você está achando que as bênçãos pelos teus olhos virá?
Talvez você está cavando a sua própria cova. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Ande conforme Deus quer para a tua vida. Quer que você ande sem pecado. Ele quer que você, o seu templo chamado corpo, ele quer ser um templo para ele morar e agradável. Ele quer te usar poderosamente nas tuas mãos. Meus queridos, se for coisa ilícita que você tem feito, pare agora. Pare nesse momento. Deus quer habitar com você. E eu quero terminar essa mensagem fazendo uma oração para a tua vida. Querido Deus e eterno Pai, ouvimos agora, Pai, acabamos de ler na tua palavra, que Salomão, com a maior sabedoria, buscou e consagrou o templo que ele edificou para ti, Pai, ao teu nome. Pai, eu quero consagrar a minha vida, o meu templo, chamado corpo, e o templo desses irmãos que estão vendo, dessas pessoas que estão vendo o teu nome. Pai, perdoa os nossos pecados. Livra, Senhor, das nossas fraquezas, nossas enfermidades, Pai. Derruba os muros, Pai. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, consagramos a nossa vida a Ti, meu Pai. Pai, entregamos hoje, confessamos o Senhor como o único suficiente Salvador, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que ora comigo agora, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Venha, Pai, libertar ela, Senhor, de toda ação demoníaca. Venha limpar a casa, meu Deus, para que o Senhor habite e faça dela, Senhor, um local que tem um aroma suave a teus olhos, às tuas narinas, Pai. E tenha a tua visão, Pai. Um local limpo, um local bonito de se morar, meu Deus. Faça com que essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, faça com que nós, meu Pai, adoramos o teu nome. O Senhor abra as portas, Senhor, com a tua justiça. Nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livra daqueles que querem, Senhor, nos perseguir, Pai. Livre de toda perseguição, Pai. Quebra todo o arco quebrado, voltado ao nosso, toda flecha, meu Pai, voltada à nossa direção, Pai. Seja o nosso escudo, Pai. Quebra, Senhor, que toda injustiça contra a nossa vida se torne justiça contra a vida daqueles que nos perseguem. Pai, em nome de Jesus, entra com juízo contra aqueles que nos querem o mal, Pai. Porque somos teus filhos, Pai. Consagramos agora a nossa vida a Ti, Pai. Pai, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, Pai. Guarda-nos, Senhor, pela Tua justiça, Senhor, por amor do Teu nome. Pai, consagramos a nossa vida, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, nos abre as portas, as grandes portas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, quebra toda barreira, como o entendimento mental, Pai, toda falta de entendimento, Senhor. Mostra, Senhor, os caminhos, Pai, que devemos andar para que não ficamos batendo cabeça e pecando contra Ti, Pai. Não queremos pecar, Senhor, queremos as Tuas bênçãos, Senhor. Queremos ser sal da terra e luz para o mundo, Pai. Queremos, Senhor, a Tua provisão e a Tua providência. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa pessoa que ora comigo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus. Fique com essa palavra, compartilhe essa palavra. Tenho certeza que Deus vai falar com muitas pessoas através da tua vida. Um ótimo dia, que Deus te abençoe poderosamente.